E aí, meus amigos, Revisão PGE, tudo certo? Vamos aqui para um vídeo fazendo uma revisão de jurisprudência de um tema muito importante, tá? Teve um julgado recente, agora outubro de 2023, só que eu não quero nesse vídeo só falar desse julgado, eu quero falar do assunto inteiro, porque tem muita coisa importante sempre cobrada em prova, e esse julgado, na verdade, ele não inovou naquilo que a gente já sabe, ele só reforçou a posição do STF e do STJ. Bacana? Inclusive, eu vou pedir licença para você abrir um parêntese de 1 minuto aqui para explicar um detalhe sobre o estudo para concursos, tá? O seguinte, muita gente começa estudando jurisprudência já no início dos estudos, já quer pegar os informativos, ver os últimos 3 anos de informativo e tal. Se você está iniciando, essa é uma estratégia ruim, tá? Por quê? Porque você vai ter muito trabalho para entender os julgados e alguns você sequer entenderá. Esse assunto acaba exemplificando bem isso. Quem estuda, quem fez uma base, estudou bem um bom manual de direito administrativo ou bons PDFs de direito administrativo, entende com muita facilidade o que a gente vai ver aqui agora. Quem não montou essa base tem muita dificuldade para entender esse julgado e mesmo entendendo, a chance de esquecer é grande, tá? Por isso que jurisprudência, estudar especificamente os informativos, é melhor você deixar para a fase final dos seus estudos. E no começo você estuda o quê? Você estuda um bom material de base, que inclui a jurisprudência, tá? Então, ao invés de estudar a jurisprudência de forma isolada, você estuda junto do seu estudo de base, já no seu material. Seja um manual para concurso, sejam bons PDFs, beleza? Fechando esse parênteses, vamos lá. Já peço para você, se gostar desse vídeo, deixa o like aqui que ajuda o nosso trabalho no YouTube. Vamos falar de quê? Vamos falar de prazo para os tribunais de contas apreciarem concessão de aposentadoria e de pensão, tá? Vamos começar pela Constituição. Artigo 71, inciso 3. Olha só. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete. Veja, o que esse caput falou? Ele está falando, olha, aqui a gente está no âmbito do controle externo, bacana. Controle externo é o quê? É aquele controle que é feito por um outro poder do Estado. Então, quem concede a aposentadoria? O órgão que o servidor público trabalha. Um órgão do executivo, por exemplo. Quando é o Congresso Nacional que vai analisar isso, então é um controle externo, é o poder legislativo fazendo um controle sobre um ato do poder executivo, tá? Nesse caso aqui, quem exerce o controle externo é o Congresso, só que auxiliado pelo Tribunal de Contas. Nessa função específica que nós veremos, é o Tribunal de Contas que trabalha, o Congresso nem age nesse assunto. Vamos ver aqui o inciso 3. Então, compete ao Tribunal de Contas, no exercício do controle externo, apreciar para fins de registro a legalidade dos atos de admissão de pessoal. Beleza, então, o Poder Executivo foi lá e contratou um advogado da União, o Tribunal de Contas vai verificar se estava tudo certo. Opa, teve concurso? Teve o ato de nomeação? Tá aqui. Cumpre os requisitos para posse? Cumpre. Ah, então foi ok essa entrada desse novo servidor público. A qualquer título na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder público, excetuadas as nomeações para cargos em comissão. Então pronto, primeira regra aqui, o Tribunal de Contas aprecia a entrada, a admissão de novos servidores públicos. Exceção, quando for provimento em comissão, ou seja, analisa provimento efetivo, quem entrou por concurso. Ok. O que interessa para a gente mesmo é a segunda regra, que eu deixei em azul. Bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ou seja, toda vez que um servidor público se aposenta, que um dependente dele recebe pensão ou que o militar é reformado, o Tribunal de Contas aprecia esse ato, tá? E aí vem mais uma exceção, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório. Ou seja, o Tribunal de Contas ele analisa o ato que concede a aposentadoria. Se tem um ato posterior que, por exemplo, aumenta o valor dessa aposentadoria, o Tribunal de Contas não precisa analisar. Bacana? Isso é o que está escrito na Constituição. O STF editou a súmula vinculante 3 para especificar melhor esse assunto. Vamos ler aqui. Nos processos perante o Tribunal de Contas da União, asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado. Toda essa primeira parte é uma regra, tá? Essa regra, ela é bem simples, ela é a regra geral para todo o direito administrativo.
Sempre que a administração pública afetar o interesse de terceiro, tem que garantir contraditório e ampla defesa, tá? Essa é a nossa regra, vale para tudo no direito administrativo, com raríssimas exceções, tá? Então, princípio contraditório, princípio da ampla defesa. Afetou o direito de alguém, tem que garantir a oportunidade dessa pessoa se manifestar. Só que essa súmula não foi feita para falar a regra é só para dar a base. Essa súmula foi feita para trazer a exceção. Qual é a exceção? Excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Então, pronto. Tem que garantir contraditório na administração pública? Tem. Tem que garantir contraditório dentro do Tribunal de Contas? Tem. Mas se for a concessão de aposentadoria, reforma ou pensão, não precisa garantir contraditório. É isso que a súmula vinculante 3 falou. Bacana, até aqui estamos entendidos, mas aí criamos um problema. Quanto tempo o Tribunal de Contas tem para apreciar esse ato de aposentadoria? É para sempre? E aí, o STF, lá em 2017, falou o seguinte: o Tribunal de Contas da União tem o prazo de 5 anos contado do recebimento dos autos para realizar a apreciação da legalidade. O STF estabeleceu o prazo, 5 anos. E se não cumprir esse prazo? E aí fala, sem conceder ao interessado direito a contraditório e ampla defesa. Ou seja, 5 anos é para apreciar sem garantir contraditório. Deu a entender, portanto, que depois de 5 anos poderia apreciar essa aposentadoria, desde que garantisse o contraditório. É assim que se interpretou lá em 2017 esse julgado do STF. Chegou a cair em prova a questão nesse sentido, tá? Só que a jurisprudência continua evoluindo e aí nós chegamos no STJ agora em 2023, outubro de 2023, e esse é o entendimento que você vai levar para a sua prova, tá? Olha só. Os tribunais de contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas. Seguinte, então, 3 aspectos importantes. Primeiro, o prazo é de 5 anos. Ótimo. Segundo aspecto, nós só estamos falando de concessão inicial da aposentadoria, tá? Se for um ato que revê algum aspecto da aposentadoria, tem outra regra que a gente vai analisar na sequência. Estamos falando da concessão inicial. Então, prazo de 5 anos, se for concessão inicial, conta de quando esse prazo? Conta da chegada do processo ao Tribunal de Contas, tá? E se passar esse prazo? Direito adquirido para o beneficiado, o Tribunal de Contas não pode mais analisar a legalidade desse ato. Esse é o entendimento atual, é esse entendimento que você vai levar para a sua prova, tá? Então, tem prazo de 5 anos? Tem. Conta de quando esse ato? De quando o processo chega ao Tribunal de Contas. E se passar? Aí o cara está aposentado em definitivo e o Tribunal de Contas não pode mais falar, ó, é ilegal, revoga essa aposentadoria, ok? O STJ, em um julgado um pouquinho mais antigo, mas ainda recente, né, em junho de 22, diferenciou essas situações para a gente, tá? Ele falou o seguinte, olha, se for concessão inicial da aposentadoria, tá certo. 5 anos contados da chegada do ato ao Tribunal de Contas. Mas, e aí vamos ler aqui, se o caso não envolver concessão inicial de aposentadoria, e sim revisão de ato que originou vantagem salarial, tá? Então, veja, não estamos falando de aposentadoria, estamos falando de uma vantagem para o servidor que continua na ativa. O prazo decadencial de 5 anos começa a ser contado da prática do ato, tá? Então, diferencia essas situações. Questões difíceis de prova estão cobrando isso daqui, esse detalhe. Se for concessão de aposentadoria, conta da chegada do processo ao Tribunal de Contas. Se for concessão de benefício para um servidor em atividade, conta do ato, da data do ato que concedeu esse benefício. Perfeito? Só para concluir o entendimento, vamos ler o último parágrafo. Assim, nas hipóteses em que não haja exercício de controle de legalidade por Tribunal de Contas, o prazo decadencial quinquenal previsto no artigo 54 da 9784 transcorre a partir da edição do ato pela administração pública, tá? Então, saiba que essa regra aqui
que fala que o prazo de 5 anos conta da chegada do ato, chegada do processo ao Tribunal de Contas é uma exceção, tá? Que só vale para a concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão. Outro benefício qualquer para servidor público, o prazo conta da data que esse benefício foi estabelecido, do ato que concedeu esse benefício. Beleza? É isso. Espero que tenha ficado claro para você. Deixa o like aí se gostar desse conteúdo. Se você se interessa por conteúdos de Procuradoria, te convido a se inscrever aqui no canal, que a gente sempre está trazendo conteúdo útil para você. É isso aí e vamos juntos!